E se você pudesse voltar no tempo? Você tomaria outras decisões? Viveria outra vida? Teria feito coisas diferentes? Ou por acaso você tentaria impedir um dos acontecimentos mais importantes da história do seu país? Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje a gente vai fazer uma resenha deste livrinho aqui chamado Novembro de 63 do nosso querido Stephen King. Aqui nós acompanhamos Jake Epping, um simples professor que está prestes a encerrar mais um semestre. Tudo parece normal na vida do Jake, porém um colega, um dono de um restaurante que ele sempre frequenta, simplesmente chama ele e fala assim: cara, eu preciso te contar um segredo. Isso faz com que o Jake vá ao restaurante para entender de fato o que tá acontecendo. Aí o tiozinho chega lá e fala assim: mano, é o seguinte, eu tenho uma fenda do tempo na minha despensa. E juntamente com isso descobrimos que essa fenda leva ao ano de 1958. Lembrando que o livro acontece em meados de 2011. Logo, esse seu colega vira pra ele e fala assim: eu preciso que você fique lá em 1958 4 anos, ou seja, até 1963, e salve a morte de John F. Kennedy. A primeira coisa que eu pensei foi como que o King vai desenvolver uma trama que está envolta nessa parada do arrasta do John F. Kennedy. E eu ficava me perguntando como que a gente vai passar 4 anos com esse personagem aqui, como que a gente vai passar por 726 páginas. Só que a parada aqui é que o King constrói essa trama, constrói esse personagem de tal maneira que a gente se envolve muito com o personagem e a trama do Kennedy fica em quase uma espécie de segundo plano. Ou seja, a gente acaba se pegando ao personagem, aos personagens que estão em volta do Jake. E isso faz com que a gente sempre fique com vontade de ler cada vez mais. E a parada do Kennedy entra numa questão de segundo plano. Ela vai sendo citada, ela movimenta a trama assim, mas quem movimenta aqui de fato são os personagens. A gente explora esse passado, a gente explora os acontecimentos e os nossos olhos são os olhos do Jake. Então a gente vai conhecendo 1958 nos Estados Unidos ali, melhor como aquela trama funciona, como aquele mundo funciona, que é um mundo completamente diferente. E aí, conforme eu fui lendo esse livro, conforme a gente vai se acostumando com o ano de 1958 lá nos Estados Unidos, eu só fiquei me perguntando como que o King não voltou no tempo pra escrever esse livro. Porque assim, ele consegue te transportar de tal maneira pra dentro desse universo, pra esse 1958 pros anos seguintes também, né, até chegar em 63, de tal maneira que parece tão realista que você realmente fica se perguntando como que esse desgraçado não voltou no tempo, olhou como que as coisas eram, anotou tudo num bloquinho, voltou e escreveu o livro. Isso é um trabalho de pesquisa extenso e muito trabalhoso, onde não só o King pesquisou, né, mas alguns historiadores ajudaram o King a entender como funcionava aquela época, que o King era bem novo, né, em 1958. Então, junto com várias pessoas, o King conseguiu construir esse universo, construir essa realidade, e de fato tem tantos detalhes que parece que você tá lá com o personagem. E eu vou ser sincero, eu acredito que sim, o acontecimento do Kennedy acaba sim sendo ofuscado muito pelos personagens. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem um trecho nesse livro aqui, isso não é um spoiler, tá? Assim, é um spoiler, mas não é um spoiler, tá? Eu não vou contar o que acontece, mas em um momento desse livro aqui, a gente, o personagem do Jake, ele vai pra nossa querida Derry do livro It, a Coisa. Ele conversa com 2 personagens, no caso que é o Rich e com a Beverly. Ele conversa, ele entende o que tá acontecendo ali naquela cidade, as crianças contam pra ele que o It acabou de terminar, no caso, e assim, isso é muito incrível porque expande o universo do King de tal maneira que você entende que tudo meio que tá interligado e no final das contas a gente sabe que os universos dele estão conectados, mas é muito louco você ter lido It, você ler Novembro de 63 sabendo o que aconteceu, conhecendo aqueles personagens muito bem, porque você passou 1400 páginas com eles, e você vê uma interação completamente aleatória. Isso eu acho que enriquece muito mais e constrói muito bem o personagem do Jake também. E uma frase que é muito recorrente nesse livro aqui, que me chamou muita atenção, é: o tempo não quer ser mudado. E eu acho que se eu pudesse resumir esse livro aqui em uma frase, eu resumiria a essa frase, porque o King usa essa frase várias e várias vezes durante o livro e ela resume muito bem o que a gente vai viver nessa jornada aqui. E o meu ponto é, nada nesse livro aqui parece ser exagerado, parece que tudo se encaixa perfeitamente. Eu não sei se é uma escrita perfeita do King, se é uma edição perfeita, se é um conjunto inteiro da obra, muito provavelmente é a sua última opção. Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo funciona extremamente bem, a relação dos personagens, o mundo que eles vivem, o objetivo deles, tudo aqui encaixa de uma maneira que, assim, transforma essa leitura numa leitura incrível. E aqui entra uma das coisas mais que, assim, eu acho que o King
conhecido, que eu acho que ele faz com maestria, que é o quê? Quando você vai chegar perto ali do acontecimento de fato do Kennedy, conforme você vai chegando cada vez mais próximo e chega no dia, você não sabe se ele vai conseguir salvar o Kennedy ou não, e a questão é que você já tá tão envolto nesse mundo, nessa trama, que no final das contas não vai fazer tanta diferença assim, sabe? Você pode ter seus pensamentos, suas ideias do que você quer que aconteça, mas eu acho que assim, o meu sentimento que eu tive é que pra mim tanto faz o que ia acontecer, porque eu já tinha gostado tanto do livro e do que já tinha acontecido, que aquilo ali só seria um complemento, sabe? Eu não sei se isso pode ser considerado um ponto ruim ou um ponto positivo. E claro que a gente, como interpretação, a gente pode tentar entender esse livro como um livro com várias camadas. Talvez interpretar essa maneira do Jake conseguir voltar. Porque assim, a gente conhece o personagem do Jake, a gente conhece meio por cima como é a vida dele em 2011. E quando ele volta pra 58 é como se ele tivesse uma segunda chance na vida. Como se ele fosse, a história dele tivesse sido apagada, ele pudesse reconstruir ela do zero, mas já tendo a experiência de um homem que já viveu bastante. Porque aqui ele tem um novo mundo a ser vivido, um novo mundo a ser descoberto, isso abre novos horizontes e talvez até novas maneiras do Jake enxergar a vida, sabe? E aqui nós vemos personagens que unem a sua vivência ao objetivo do livro em si. E por conta disso, acabam criando relações incríveis e jeitos que você nem imagina que aqueles personagens podem se aproximar. Uma parada que acaba sendo meio bizarro, porque são assim que as pessoas de fato se relacionam. Esse livro aqui se trata também de relações interpessoais que são muito reais. E aí junta tudo isso com essa fidelidade de 1958, que se você pesquisar, você vai ver que era daquele jeito mesmo, mas se você junta tudo isso, você tem quase um livro perfeito. Por isso, a minha nota para esse livro aqui é 4.6, e sim, o King mostra que é um dos melhores livros dele, e mostra porque ele é um escritor tão fora da curva e tão maravilhoso. Mostrando que o King, ele não é só o terror, ele não é só It a Coisa, ele não é só o cemitério, ele não é só o Iluminado, ele sabe desenvolver uma trama, uma ficção histórica, e isso mostra a versatilidade que esse cara tem quando o assunto é escrita. Isso é muito difícil de fazer. E acaba criando algo que vai ficar grudado na sua mente por muito tempo. Pra mim, por exemplo, eu li esse livro aqui já faz um tempinho, já faz uns 2 meses, mas eu consigo fazer essa resenha aqui tranquilamente, porque eu fiquei um tempo pensando nesse livro aqui. Eu consegui escrever o roteiro pra esse vídeo de uma forma muito fácil, porque eu lembro da história, eu lembro de alguns detalhes, e isso torna, de fato, esse livro memorável. Então, pra mim, sem dúvidas, esse daqui acaba virando um dos melhores livros do King, se não o melhor. Olha só, afirmação pesada, mas se você ler, você vai entender. Então comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você pensa em ler, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, falou!